sei que tá tocando maneirinho aí de novo. Bota a mão pro alto geral que tá muito louco. Muito louco. Louco, 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 todo mundo louco. Louco, 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 louco. Muito louco. Louco, 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 todo mundo louco. Louco, 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 louco. Nesse pique, mulher. Embrasado pra cara que todo pra fazer, caraca, vai, os cachorros chegou, o Denis chegou, os cachorros chegou, embrasado pra cara que todo pra fazer. Olá, cachorrada. Opa, quer dizer, olá, luz. Tudo bem? Tudo bem? Bora embrasando. Mas agora vamos embrasar o saber e o entendimento. Postila 10, vamos lá. Capitalismo. Mas antes de falar de capitalismo, ou falar junto com o capitalismo, vamos falar de economia e modos de produção da sobrevivência. Porque é isso que move a vida do ser humano. Vai fazer mais sentido um pouco, porque vamos falar de economia e não direto de capitalismo. E os modos de produção da sobrevivência, que é aqui, que é decidido tudo. Se você tem um celular aí na sua mão, é o modo de produção da sobrevivência. É aquilo que nós determinamos que é necessário nós sobrevivermos. Ok? Por quê? Porque se você pensar bem, eu acho que espero que fique claro até o final desta aula para cada um de vocês, a nossa vida é economia. É fazer economia. Ele vai travar agora. Básica, que nós fazemos o tempo todo sem saber o que fazemos. Nós economizamos, e quando eu falar economizamos, o que vai vir na sua cabeça é a ideia de dinheiro, de guardar dinheiro, de reter dinheiro, né? Porque já se tornou muito natural falarmos de economia como dinheiro, mas não é. Dinheiro também envolve economia, mas tudo fora, além do dinheiro, também envolve economia. Economia é a administração de recursos limitados. Economia é a administração de recursos limitados. É aquilo que eu tenho e eu preciso administrar para ter, para continuar a ter, ou para ter mais, ou para não faltar. Economia é uma ciência que consiste na análise da produção, distribuição e consumos de bens e serviços. Aqui já falando de uma maneira mais administrativa, científica. Economia, então, se torna a ciência que estuda os fenômenos relacionados com a obtenção e a utilização dos recursos materiais necessários ao bem-estar. Mas economia é tudo. Quando você vai tomar um banho, é economia. Você tem que administrar, economizar o tempo e esquece, desliga da palavra economia a ideia de guardar, de ter, de fazer uma economia que guarda o dinheiro. Não é isso. Ou que guarda o recurso. Não. Embora quando você vai tomar banho, você deveria economizar água e economizar energia. Viu como é mais natural esse sentido da economia? Da palavra economia, mas vamos tentar ligar a palavra economia a administrar. Administrar o tempo, administrar a água, administrar a energia elétrica, administrar o shampoo. Sabe quando o shampoo está acabando e você não tem outro shampoo por perto? O que você faz? Você administra, enfia a água para render mais. Isso é economia. Você corta o potinho do shampoo
ou o potinho do creme para poder tirar o que fica lá, porque essas embalagens que eles fazem são sacanas. Fica de 5 a 10% do produto preso dentro da embalagem. Você tem que abrir para poder tirar. Não sei se você já fez isso, mas há pessoas que fazem, né? Há pessoas que fazem isso. O meu creme Nivea, lindo, maravilhoso, ele fica lá 10% do produto dentro da embalagem. Eu abro a embalagem e raspo tudo. Isso é administração. Vai falar, mas isso é economia, mão de vaca, canguinha, o dinheiro é meu, eu paguei por 400 ml do produto, eu vou usar quanto? Os 400 ml do produto, não vou deixar 50 ml dentro do frasco, não vou, me nego, é meu, eu paguei, eu vou usar tudo. Entendeu? Vou cortar o pote e vou tirar o meu creme lá de dentro. Duvido que você nunca fez isso num potinho de Danone, de alguma coisa. Rapaz, economia. Tem que saber economizar. Administrar, né? Eu sei que essa palavra economizar já é muito forte, muito natural para nós, como usar para preservar. Mas a ideia aqui é que nós fazemos. Quando você vai comer, você põe lá o arroz, o estrogonofe, a lasanha, o nhoque, o macarrão, os bife, filé mignon. Na hora que você vai comer, dá para comer tudo de uma vez só? Não dá. Não dá para pôr tudo na boca e pronto, comi. Não. Você vai administrar. Você vai fazer um ato econômico. Vou começar pelo arroz, pelo macarrão, pelo nhoque, pela ravioli. Por onde eu vou começar? Pela lasanha. Você tem que decidir. E tem gente que diz assim: vou comer a carne primeiro, vou comer a carne junto com a comida, vou comer a carne no final. Então, e aí e a coca? Vem antes, vem durante ou vem depois da refeição? Tem gente que vai tomar só 15 minutos depois que comeu. Isso é economia, é administração. Então, ó, seguindo aqui, economia é a organização dos recursos escassos, para atender às necessidades de sobrevivência. Aqui falando de uma maneira mais geral, mas é lógico que você não depende da economia de um prato de comida para sobreviver. Mas imagine que fosse o último prato de comida que você tem. Então, a sua vida dependeria de administrar esse prato de comida, para não deixar ele estragar, mas também para fazer com que ele dure o máximo possível para que você tenha comida ao máximo de tempo possível. Então, é a partir daqui, é aqui que nasce a economia. Quem começou a praticar e exercer a economia? Os homens da caverna, lá atrás, 300 mil anos, os primeiros homo sapiens, mas muito antes deles, os neandertais, os hominídeos, os homo habilis, todos eles faziam economia, que é administrar o recurso. O leão come de uma vez só, aprendi com o Pocoyo que o leão come de uma vez só 30 quilos de carne. Por que ele come 30 quilos de carne de uma vez só? Porque ele é um guloso, um glutão, passa fome? Não, senhor. Porque a comida está ali, ele não tem geladeira, ele não tem como guardar o gnu ou o veado que ele caçou. E aí, ou ele tem duas escolhas. Ou ele come o máximo que ele puder, que ele não sabe quando vai ser a próxima refeição, ou ele come só 2-3 quilos de carne, que satisfaria ele, e deixa o resto lá. Para as hienas, os outros animais, o urubu comer. Não, lógico que não. O leão vai fazer o quê? Vai comer o máximo que ele puder. E depois ele vai dormir o máximo que ele puder. Porque juntando comida, o máximo que ele puder, no caso dele 30 quilos, e dormir até 20 horas por dia, vai fazer com que esse alimento, esse gnu que ele caçou, essa comida que ele comeu, dure e dê para ele uma sobrevivência, uma sobrevida por maior tempo possível. Isso é economia. Os animais fazem. Só que o leão sabe disso? Não, ele faz porque é instinto, tá? É natural para ele. E você tem que saber. Nós temos. Como é que eu vou estudar? Tem que administrar o tempo. Poxa, a professora passou um trabalho e eu não fiz. Então, porque você é um péssimo economista. Daquilo que você tem de mais precioso, o seu tempo. Você não administrou bem o tempo, faltou tempo. Mas como assim não administrei bem o tempo? Joguei videogame, cara, é mó barato jogar videogame, vou fazer lição da professora. Que rapaz, vou jogar videogame, que isso? Então, só que aí tem a contrapartida. Você se diverte no videogame e se ferra na nota. Isso é boa economia? É óbvio que não. É óbvio que não. Fiquei dormindo na aula. Acorda, menino, vai responder chamada na videoaula. Absurdo é esse? Oxe, Lanes, vamos, Lanes. Economia é vida.
é aquilo que fazemos para ter e manter o que precisamos e o que queremos como recurso para viver. A economia visa, então, manter o que você tem, mas a economia visa também melhorar o que você já tem. Eu tenho R$ 100 e eu posso comer com esses R$ 100 aqui no bar, no Bimbo ali, no Bimbo Açaí. R$ 100 dá para fazer um lanchinho legal no Bimbo. Mas se eu juntar R$ 100 da agora, mais R$ 100 daqui 15 dias e mais R$ 100 daqui, sei lá quanto tempo, eu posso ir lá no Vale Days, na cidade de Jardim, e com R$ 300 dá para comer o mesmo que eu comeria aqui no Bimbo, com uma qualidade superior ou com um cardápio diferenciado. 300 conto, mais ou menos, vai sair por pessoa, obviamente, essa refeição. Não, na verdade dá para comer 2 pessoas tranquilamente, a quantidade é boa. Então, aí, agora a questão é eu julgar qual vale mais. Comer 3 vezes no Bimbo ou comer uma vez no Vale Days. Então, isso é economia. Eu abro mão, Kim, você já fez isso, abrir mão de uma coisa básica para ter uma coisa melhor. Economia. Abro mão de namorar a Paloma de Oliveira para namorar a mãe do Pocoyo. Isso é burrice, mas economia é como você administra a repartição de uma pizza entre você e outras pessoas. Na verdade não é burrice não, porque eu não tive a escolha, né? Porque se eu tivesse a escolha, é óbvio que eu ia escolher, sem escolhas possíveis entre Paola Oliveira e a mãe do Pocoyo, eu ia escolher a Paola Oliveira. Brincadeira, escolher não. Por quê? Porque eu sou professor, não tenho como manter a Paola Oliveira, ela nem gosta de mim, e não sei o quê. A mãe do Pocoyo, ela é louca, ela gosta de mim, então eu vou ficar com a mãe do Pocoyo, até porque o Pocoyo tá junto, então já é 2 coisas assim muito legais. Mas isso é economia, é uma coisa que eu tenho que administrar, tá? Economia, então, é como você administra a pizza. Já recebeu amigo em casa? Ou já foi na casa do seu colega e a pizza chegou, você tá cheio da fome, cheio de fome. Vontade de ir pra rua, meu Deus do céu. Todo mundo com vontade de ir pra rua. Lá na rua como era bom. Você é cheio de fome. O que você faz? Você já olha como natural, é biológico. Você fala, nossa, como eu sou egoísta. É biológico, é natural. Nossa, eu vou comer uns 4. Mas é uma pizza, tem 3 pessoas. Não dá pra você comer 4, que é o que você comeria na sua casa. Você vai ter que comer 2,5. Ou então, um come 3 e 2 come 2. É isso? Não. É 2,5. Isso. E alguém come... Não, que 2,5, 1,5, rapaz. Ih, rapaz, tô conseguindo nem dividir uma pizza para 3. Dá 2 pedaços para cada um e sobra 1/3 para cada, certo? Você comeria 4. Você vai ter que comer 2 e 1/3. Ou torcer para alguém não estar com muita fome naquele momento e sobrar mais para você. Isso é economia. Economia, jovem. O que eu quero que você entenda é que a economia está desde o bebê. O bebê está mamando. Olha que coisa linda. O bebê está mamando a mamãe. Na mamãe. Está mamando na mamãe. Já estou vendo você. Olha, que pensamento. Paulo. Meu Deus, Paulo. Larga o Lázaro. Deixa o Lázaro quieto. Olha. Então, assim. Então, o bebê está mamando. E o bebê, ele só tem instinto, é fome, é vontade. Mas depois que ele cresce, o bebê, coisa muito interessante, linda, de beleza da natureza, com o tempo mamando, né, muitos meses nos 2 seios da mamãe, o bebê já sabe qual é o seio mais suculento, que tem mais leite, que sai mais fácil, que sai mais abundante. E o bebê, quando a mamãe dirige ele, vamos supor que seja o esquerdo, está o coração. Quando a mamãe dirige ele para o direito, ele não vai com boa vontade, mas quando a mamãe põe ele no esquerdo, ele dá até uma risadinha, aquela risadinha de bebê. Isso é economia, porque ele já entendeu, aqui tem mais, aqui é mais prático, aqui é mais fácil, aqui é mais quentinho, o coração está batendo lá. Nossa, estou brincando, mas percebeu? Isso é economia. E o bebê vai começar a administrar isso no decorrer da vida, vai chegar até você, até mim, que fazemos economia das coisas. Economia do beijo no relacionamento. No começo nós gastamos muito beijo. Depois você que namora há muito tempo aí, Ana Beatriz, não sei quem mais aí, que namora, e não sei quem, a Giovana, não sei quem, o beijo vai ficando mais econômico. Se beija menos, ou quase nem se beija.
Economia do relacionamento. O relacionamento tem outras prioridades da sua sobrevivência. Economia é a base material de uma sociedade. Ou seja, produção e distribuição de consumo. Agora aqui voltamos para a economia no seu conceito mais comum, que é a administração de recursos para a sobrevivência de uma casa, que a palavra economia é a administração da casa. Mas quando você põe casa, pode ser de uma vida, de uma casa, de uma cidade, de um país, de uma comunidade, seja lá do que for. Então, a economia é a base material de uma sociedade, ou seja, da produção, da distribuição e do consumo. Então, o que vamos fazer? Como vamos dar acesso para que todos consigam, como permitiremos que todos tenham acesso àquilo que nós produzimos e como cada um vai consumir isso, ok? As necessidades, vamos supor, deixa eu ver, Giovanni planta mandioca. Giovanni é plantador de mandioca, mandioqueiro. Giovanni é o mandioqueiro, você entendeu? A Bárbara é cabeleireira. Então, o Giovanni tem mandioca e tem cabelo. E a Bárbara tem conhecimento em corte, mas não tem mandioca. Então, eles vão fazer uma troca econômica. Econômica, para de bobagem. A Bárbara dará o corte que o Giovanni precisa e o Giovanni fornecerá o produto para a Bárbara, para você não pensar besteira como eu pensei. Não, senhor, sem bobagem nessa hora. Estamos falando sério, certo? Então, há uma troca econômica. Aqui Aqui se manifesta a economia. E mais nesse caso, o comércio. A troca de serviços, de favores, né? Nesse caso dessa sociedade. Veremos isso daqui a pouco quando começarmos a falar do capitalismo, do comércio, do mercantilismo, essas coisas mais que você já viu, mas veremos de novo. As necessidades são ilimitadas ou infinitas, enquanto que os recursos são escassos, ilimitados. Surge-nos o problema econômico. As necessidades são ilimitadas ou infinitas. O que é as necessidades? O que você precisa. Porque você não precisa só de comer e beber. Você precisa de muito mais do que comer e beber. E quanto mais você tiver, mais desejo haverá para você querer. Mas os recursos são escassos. O planeta ou suas condições de suprir aquilo que você quer não dão conta. Então, isso agora é economia. Você vai ter que decidir quais das suas necessidades você vai atender com os seus recursos. Viu? É economia. Qual roupa você vai colocar, Bárbara? Qual roupa você vai usar? A bota branca ou a bota vermelha? A calça verde ou a calça rosa? Você vai ter que escolher. Dá para usar as duas? Dá. Mas não vai adiantar, porque uma vai cobrir a outra. Então você tem que escolher, Bárbara. Administrar economia na cabeça. O que produzir? Economia, então, diz o que produzir, como produzir, para quem produzir, com quem produzir. Isso é economia. O que eu vou fazer? Para quem eu vou fazer? Com quem eu vou fazer? Tudo isso. E não é... Você pode pensar no macro. O Brasil é um dos maiores produtores do produto agropecuário. De produtos da agropecuário, tanto da agronomia como da pecuária. O Brasil é o segundo colocado na pecuária, perto dos Estados Unidos, e o primeiro colocado na indústria da agronomia, produção de alimentos. O Brasil está em primeiro lugar em uma boa parte dos alimentos, principalmente de grãos. Então, mas também como você vai fazer a prova, a atividade, o trabalho em grupo, o sarau, o seminário, isso é economia também. Com quem eu vou fazer? Que nota eu quero tirar? Aí você dirá, prefiro fazer sozinho. Egoísta! Tem que compartilhar, menino e menina. Mas é obrigatório fazer em grupo o trabalho, então você vai ter que agir para administrar, porque quem será o seu grupo? E a professora escolhe o seu grupo. E você cai com pessoas que você não gostaria de fazer o trabalho. Piorou, vai ter que ter um conhecimento administrativo ou econômico maior ainda. Tem o filme Náufrago, espero que você tenha assistido, é um filme maravilhoso, o Sr. Wilson, mostra como a economia é coisa humana. Se tem gente, tem economia.
A ilha estava lá tranquila, chegou as pessoas lá, mortas, só um náufrago sobreviveu, e a partir daquele momento a economia entrou naquele lugar, porque ele vai usar os restos do avião para poder fazer deles recursos para sua sobrevivência, e os recursos que ele tem na ilha ele tem que administrar para sobreviver, para que ele possa voltar. Antes dele cair da ilha, ele era um administrador de uma empresa acho que é Telefax o nome da empresa, mas que seria de entrega de tudo que é encomenda, de tal. Ele é o administrador e a questão para ele é o tempo, administrar o tempo. Então, ele sempre foi uma pessoa que trabalhou correndo atrás do tempo, para priorizar o tempo, para minimizar o tempo, para fazer o tempo valer a pena. E o que acontece com ele? Ele acaba caindo num lugar, numa condição de vida que o que ele mais tem é tempo. Tempo para fazer o que ele quiser ou para não fazer nada, porque o que ele tem, ou o que ele mais tem é tempo. Então, na ilha não havia economia. Quando o homem chegou, a economia chegou, porque nós somos seres econômicos. A nossa vida é economizar, é pensar o que é o tempo, como é o tempo e como usar esse tempo. Ok? Então, só para fecharmos a aula hoje, no decorrer da história, desenvolvemos 7 modos de produção da nossa sobrevivência, ou 7 maneiras econômicas de administrar a nossa existência. Por isso estamos aqui onde estamos. Então, o primeiro foi o primitivo. Ele foi desenvolvido no período paleolítico, quando o homem ainda não produzia seu próprio alimento, mas caçava, pescava, colhia e dividia o alimento no seu grupo, comunidade, tribo. Era, então, chamado até de comunismo primitivo, que tudo era de todos, tudo era dividido entre todos. Esse primitivo, comunismo primitivo, ele vigorou, se o ser humano, o Homo sapiens, estou falando só do Homo sapiens, mas o Homo habilis, todas as outras espécies humanas também usaram o primitivo, né, o sistema primitivo. Então ele deve ter em torno de 1,5 milhão de anos, que é o primeiro que surgiu e é como nós vivemos, sobrevivemos aí nesses milhões de anos, até chegarmos aí nos últimos 50 mil anos, onde começou a surgir outros modelos econômicos. Por exemplo, o asiático, ele é denominado ali em 2500 a.C., ele se caracteriza pelos primeiros estados, ou pelas primeiras grandes cidades, não é mais grupos, tribos, mas grandes cidades, que surgem no Mediterrâneo, como no Egito Antigo, na Pérsia, né? Você gosta da Bíblia, a Bíblia fala muito dos filisteus, dos amoneus, dos jebuseus, da Pérsia, né? Então, são povos antigos que usavam esse modelo de economia, da sobrevivência. Isso era economia, que é a agricultura, base da economia desses lugares, desses estados, ela era praticada por comunidades de camponeses, tá? Então, essa era a forma de sobreviver. O homem começa a dominar a técnica de plantar, e aí ele deixa de ser nômade, já que ele consegue plantar, ele não precisa mais ficar indo atrás do alimento, já que ele mesmo pode produzir o alimento. E aí, junto com isso, vem a manufatura, porque com o alimento para ali, ele vai poder agora não ter mais a dependência só da caça e da pesca, ele vai ter tempo, já que ele não está viajando, o tempo que ele gastava viajando, agora ele pode produzir casas, produzir objetos, produzir roupas, produzir utensílios, armas para guerra, então, outras coisas que ele não podia fazer quando ele estava na economia primitiva, que obrigava ele a sempre estar se locomovendo em busca do alimento e da sobrevivência. Depois do asiático temos o escravista, nesse caso os meios de produção, terras, instrumentos de produção, e os escravos tinham o dono, o seu senhor. O escravo é considerado uma ferramenta, assim como os animais, os escravos trabalhavam para os seus senhores sem receber nada em troca. Esse modelo aqui existiu já no asiático, no primitivo não dá para saber se na era primitiva existia escravidão, é provável que havia, que é uma condição natural do ser humano, obrigar o outro a fazer aquilo que ele quer. É só olhar com as mulheres. As mulheres fazem os homens fazerem o que elas querem. Isso é escravidão. Coitado dos homens. Então, a escravidão é um modelo que existiu lá há talvez milhares de anos atrás, ou há milhões, não tenho certeza, mas no modelo asiático existiu há 5 mil anos atrás, existiu há 200, 100 anos atrás, 150 anos atrás no Brasil, você tinha o modelo escravista. É um modelo que ele atravessa a história da humanidade, e o modelo escravista existe até hoje. Veremos isso mais para frente
que há pessoas que trabalham em situação análoga à escravidão. E se pensasse o proletário, Marx dirá que o proletário é um escravo contemporâneo. Depois veio o modelo feudal, era constituído pelos senhores versus os servos. Os servos não eram escravos de seus senhores, pois não eram propriedade deles. Eles apenas serviam em troca de casa e comida. É o feudalismo, não vamos abordar isso, conteúdo da história, mas você tem noção do que estamos falando. Então, mas foi um dos modelos que existiu. O clero, a nobreza exploravam os vassalos, o povo em geral. Então, era uma forma de produzir? Era uma forma de produzir, onde muitos trabalhavam para poucos ter. A história da humanidade não é muito diferente, com exceção aqui dos primeiros momentos da humanidade, que é o mais longo, durou mais de 1,5 milhão de anos, dos povos humanos, a raça, a espécie humana. De modo geral, a luta da espécie humana é um se sobrepondo sobre o outro, é um explorando o outro, então não há muita novidade. Deixa eu pôr uma música que esse silêncio está me deixando assim, não feliz. Tararara, tararara. E aí nós vamos para o modelo capitalista. O modelo capitalista nos traz o quê? Eita, essa mulher, ela não é uma mulher, ela é um anjo. Hã? Oh. Eu vou pôr uma música conhecida de vocês. Então, o modelo capitalista, que vem suceder o modelo do feudalismo, esse modo, provavelmente, é o mais conhecido. É caracterizado pelas relações assalariadas de produção. Os meios de produção são propriedade privada da burguesia e o trabalho é assalariado. Movido por lucros, esse modo é demarcado por duas classes sociais principais, a burguesia e o proletariado. Vamos abordar o capitalismo mais para frente, mais aprofundado, né? Com mais profundeza. Então vamos pular ele aqui, porque nós estamos nele. Depois do capitalismo, surge o socialismo como modelo desejado, modelo prático, modelo que se busca, e não acaba acontecendo. O socialismo existe, sociedade socialista, país socialista, existe. Mas socialista, hoje, talvez Vietnã, talvez Venezuela e talvez Cuba. Né? Porque eles já estão namorando o capitalismo há muito tempo, então é difícil afirmar que eles são socialistas. Eles têm uma ideologia socialista, mas que eles são... A Coreia do Norte, no caso, né? A China, que não é mais socialista, mas tem uma economia capitalista, socialista, né? Rapaz, fugiu a palavra. É uma ditadura capitalista, né? Um país comunista, mas capitalista. Vamos abordar isso depois. Não? Vamos. Então, o socialista, vamos ver o que é o socialista. A base econômica do socialismo é a propriedade social dos meios de produção. Significa, os meios de produção são públicos ou coletivos, não existindo empresas privadas. Ou seja, tudo os meios de produção, campo, terra, máquina, trator, fábrica, padaria, tudo é do Estado, tudo pertence ou da cooperativa, pertence a um grupo de pessoas, não pertence a uma pessoa, pertence a um grupo de pessoas, e o lucro, o ganho, o bem produzido por aquilo será dividido por todos, ou será de todos. A finalidade da sociedade socialista é a satisfação completa das necessidades materiais e culturais da população, que é emprego, habitação, educação, saúde, lazer, que todos possam ter acesso a tudo isso. Nós sabemos que no capitalismo isso não é possível, então, assim, o socialismo vem com a ideia de substituir o capitalismo. Usar os modos de produção que o capitalismo desenvolveu, mas permitir que todos tenham acesso àquilo que é produzido e não só o dono dos meios de produção. O socialismo surge praticamente muito pouco tempo depois do
Capitalismo. O socialismo surge. Você tem o capitalismo, o comércio, o livre comércio surgindo, aí começam os primeiros burgueses a abrir fábricas, a abrir comércios, a abrir plantações, as pessoas sendo exploradas. Não vai durar 2 gerações, em torno de 40, 50 anos, para começar a surgir os primeiros socialistas, os primeiros pensamentos socialistas. O Marx vai surgir, que é o grande pensador do socialismo, né, o grande representante do socialismo, ele vai surgir depois, quase 300 anos depois dos primeiros pensadores. O Marx surge. Mas antes do Marx houveram muitos socialistas que pensaram essa ideia e criticaram o capitalismo e tentaram colocar sobre o capitalismo uma outra base econômica e que alguns países colocaram em prática, mas nenhum deles deu certo ou nenhum deles teve o sucesso que países capitalistas tiveram. É só você pegar a China comunista, quantas décadas ou quantos séculos ela viveu no comunismo, quando ela abriu-se para o capitalismo nos últimos 30 anos, olha o crescimento que ela teve e continuando como está, em torno de 10 anos ela se tornará a maior economia do mundo por causa do poder que o capitalismo está dando para ela. E temos o comunismo, que esse aqui nunca houve. Por isso que ele é chamado de uma ideologia política e socioeconômica, porque veremos depois, com a Revolução Socialista de Marx, se implantaria o Estado como dono de tudo. Depois que o Estado fosse dono de tudo, ele ia dividir tudo para todo mundo. E aí nós teríamos uma sociedade comunista, onde tudo é comum, tudo é de todos. Onde todos podem viver tendo acesso e recurso a todas as coisas. Então, mas como isso não aconteceu, porque toda a sociedade que se fez a Revolução Socialista não virou sociedade comunista, mas virou uma ditadura, virou um país opressor, um governo opressor, porque o socialismo, você dá o governo, você dá os recursos, você dá o meio para o governo, para que o governo nivele a população. E aí o governo tem que, então, pegar todos esses bens e dividir para todos. Os governos não fizeram isso, nem na Coreia do Norte, nem na China, nem na Venezuela, nem em Cuba. Então, o comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que pretende promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária, sem classes sociais e apátrida, baseada na propriedade comum dos meios de produção. Não houve ainda, no meu entender, não haverá. O que nós teremos durante a minha vida, que é menor, que será menor que a sua, é o capitalismo. O capitalismo permanecerá sendo a grande economia, a grande força, o grande poder gerador de riqueza da nossa sociedade. Significa que o capitalismo precisa ser como ele é? Não. Nós poderemos fazer um novo capitalismo, pensar uma nova forma de fazer esse capitalismo. Desculpa, um pouco eu estou me atrapalhando aqui, esse cabeludo. Vem cá, vem cá. Põe a cara lá, dá oi pro pessoal. Oi! Não, põe a cara pro povo te ver. Vem cá, cabeludo. Minha inveja na vida. Oi! Olha isso, olha só. Para aqui, você tem que parar pra câmera te filmar. Ó, Pocoyo, vai levar o peteleco. Olha lá, olha essa criança, olha, ó, peteleco. Gente, então, encerramos aqui o nosso tema economia. Na próxima aula falaremos de capitalismo. Analisaremos o que é o capitalismo, como ele surgiu e quais são as suas matrizes, quais são as suas problemáticas, quais são as suas positividades e o que nós aqui, eu, você, que vai trabalhar, né, nos próximos anos, podemos fazer para que o capitalismo possa se tornar uma coisa boa ou uma coisa melhor ou uma coisa que permita que as pessoas tenham uma vida melhor, ok? Para terminar, não poderia ser diferente. Vamos ouvir ela que é Because Love. Ah, pronto, agora virou bagunça. Você dá liberdade, viu? Dá liberdade, dá nisso, ó. Um beijo, até a próxima, gente. Até semana que vem. Ah, eu me lembro dela, Paula Oliveira. Que mulher maravilhosa. É que eu tenho a Paula Oliveira em casa, viu? Não pense bobagem. Tchau, gente! O Dani chegou!